Nas quartas-feiras nós trazemos sempre um estudo bíblico, uma oração, e já oramos e agora vamos estudar a palavra de Deus, porque é necessário a palavra de Deus, não somente a oração, mas também é preciso conhecer e obedecer a palavra de Deus. O livro de Neemias é um livro de um homem que ele estava na província da Pérsia, e Deus o traz novamente para Jerusalém, a terra do povo de Deus, numa época em que a Jerusalém de Deus estava destruída. E hoje nós vamos olhar o primeiro capítulo de Neemias. Eu tenho aqui uma árdua tarefa de dar para vocês uma introdução de Neemias e ministrar o capítulo 1 de Neemias em 30 minutos. Mas vamos lá. Neemias capítulo 1, versículo 4. Eu vou ler aqui na NVI. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Durante dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. O livro de Neemias fala de uma grande obra, a construção de uma muralha em 52 dias. Talvez você tenha uma muralha para construir que está destruída. Talvez é a sua casa, talvez é o seu currículo, talvez é a sua vida ministerial. E você fala assim: pastor, está tudo destruído, isso aqui levaria anos para reconstruir. Neemias reconstruiu em 52 dias. Mas o capítulo 1 começa com a oração. Tudo começa, toda a restauração, toda a reconstrução da parte de Deus deve iniciar com oração. O povo de Deus é um povo de oração. Quem não ora não é filho de Deus. A característica de uma criança, quando ela nasce, que o médico tira ela do ventre, o médico faz o quê para saber se ela está viva? Bate, então ela precisa chorar. Quando ela chora, o médico entende, ela está viva. A partir do momento que um cristão nasce de novo, o choro do cristão nascido de novo é a oração. Ele precisa orar para dar sinais de vida espiritual. Uma pessoa que não ora significa que ela está espiritualmente morta, espiritualmente morna. O fervor espiritual é a característica de alguém que está espiritualmente vivo. E temos aqui Neemias, longe de Jerusalém, na Babilônia, que agora estava sobre o domínio persa, mas ele continuava sendo um homem de fé e de oração. Ou seja, a Bíblia está dizendo que não importa. Lembra quando Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão os Pai, nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso já era realidade no Antigo Testamento. Daniel orou e buscou a Deus na Babilônia. Neemias jejuou, lamentou na Babilônia. E Deus ouviu a oração. Portanto, não importa aonde vocês estejam, não importa quanto tenha financeiramente na conta de vocês, não importa se o patrão de vocês é de direita, de esquerda, não importa se é Nabucodonosor, se é Dário, se é Babilônio, se é persa, nada impede você de clamar aos céus. E aqui começa com essa introdução. Neemias, ele é um homem de oração. Neemias significa o Senhor consola. Neemias, o Senhor consola. E ele mostra no nome dele que Deus consolou aqueles que estavam destruídos em Jerusalém. O povo estava humilhado. O povo estava com as muralhas caídas. E Deus olhou para aqueles que tinham as suas vulnerabilidades expostas, vamos dizer assim.
No momento em que o povo de Deus estava mais vulnerável, Deus olhou e conheceu. O povo de Israel, o contexto para vocês de Neemias, vocês lembram que o povo de Israel foi dividido depois de Davi e Salomão em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ele era composto por 10 tribos e meia. E o reino do sul, ele era composto por 10 tribos e meia. Não eram 13 tribos, é que uma tribo ficou dividida entre os dois povos, a tribo de Manassés. Ao sul ficou Benjamim e Judá e metade de Manassés. E ao norte ficou as outras tribos com a outra metade de Manassés. E a primeira povo a ser levado cativo pela guerra foi as tribos do norte. Samaria foi levada pela Assíria, ainda na época dos reis. E depois veio o rei Nabucodonosor, depois do rei Ezequias, e levou o povo do sul, Judá, Benjamim, para a Babilônia como escravo. Nabucodonosor, em cerca de 20 anos, destruiu Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia em 3 levas. Ele fez 3 viagens. A primeira, ele levou Daniel e os principais príncipes e pessoas importantes de Jerusalém. Isso por volta do ano 606 a.C. Depois, a segunda leva, ele leva Ezequiel e mais 10 mil do povo de Judá. Leva para a Babilônia. E depois, no ano 586, ele invade Jerusalém, queima tudo, destrói tudo. Ele cega um rei, se eu não me engano é o rei Zedequias, e destrói tudo. Passado esse tempo que eles estão lá na Babilônia, através do profeta Jeremias, Deus havia profetizado que o povo de Deus estava indo ser escravo na Babilônia porque havia desobedecido a Deus. Aqui eu quero abrir um parênteses para vocês, talvez vocês nunca leram isso na Bíblia. Vocês lembram, Deus, ele fez o mundo em quantos dias? E ele descansou? E aí ele disse para o povo de Israel, que o povo de Israel também deveria guardar um dia, não é? Então eles deveriam trabalhar 6 dias e descansar um dia. Quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam também trabalhar 6 anos na terra, plantando e colhendo, e o último ano eles não podiam plantar. A terra deveria descansar, e eles comeriam daquilo que havia sido produzido no ano 6º. Então o que havia sido produzido do ano 6º, eles iam comer por todo o ano 7º, e no ano 8º eles iam plantar e iam comer de novo só da colheita do ano 8º. Então eles deveriam descansar em Deus, saber que não ia fazer falta se eles não semeassem no ano 7º. Lembrem bem que Deus disse para eles, provou eles e provou para eles, que no deserto eles deveriam colher o maná uma vez por dia. Quando chegasse o 6º dia, eles colheriam uma porção dupla, porque eles não deveriam colher maná no 7º dia. Portanto, o maná apodrecia todos os dias, mas quando chegava no dia 6º, eles colhiam uma porção dupla e o maná não apodrecia, para sustentá-los no dia 6º e no dia 7º. É Deus dizendo, se eu posso fazer com que o maná não apodreça no 7º dia, eu posso sustentar todos os seus animais, toda a sua casa, por um ano inteiro sem você plantar. Portanto, plante 6 anos e no 7º ano você vai descansar. Perfeito? Até aqui vocês entenderam? O povo de Israel obedeceu? Sim ou não? Então eles trabalharam 6 anos, chegou no 7º ano, ao invés deles descansarem, eles foram lá e plantaram na terra.
Aí passou mais 6 anos. Aí de novo, chegou o 7º ano, a terra tinha de descansar. O povo de Israel foi lá e plantou na terra. Eles foram pecando contra a terra. Eles foram desobedecendo a Deus e eles fizeram este ciclo de 7, vocês entenderam até aqui? Por 70 vezes. Então foram 70 anos que a terra deveria descansar e eles não deixaram a terra descansar. E Deus falou assim: agora vocês serão levados para a Babilônia e ficarão 70 anos na Babilônia, por conta dos 70 anos que vocês não deixaram a terra descansar. Os anos 7 que vocês não deixaram a terra descansar foram 70, e agora vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Jeremias profetizou isso. Então eles chegaram na Babilônia, e eles ficaram lá na Babilônia por 70 anos. No capítulo 9 de Daniel, diz que Daniel estava lendo as escrituras e ele leu a profecia de Jeremias, que seriam 70 anos. E diz que ele chorou, se humilhou, lamentou. E Deus ouviu a oração de Daniel. E aí então, isso foi no ano 539 antes de Cristo. Daniel entendeu e orou. Sabe-se exatamente o ano, porque Daniel diz. Quando Daniel ora, olha só, Daniel orou no ano 539. Aí passou um ano 538. Ciro domina a Babilônia e manda um decreto para os judeus voltarem. Um ano depois, Deus responde à oração de Daniel. Passado mais um ano, 537, a primeira leva de judeus que Ciro enviou para Jerusalém com Zorobabel, eles colocam a fundação do templo, para reconstruir o templo que Nabucodonosor havia destruído. Vocês lembram aquele versículo que diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira? É a glória deste segundo templo que Zorobabel está construindo, que não era nem de perto glorioso e grandioso como o templo de Salomão. Tanto que quando os judeus terminaram de levantar o templo, houve choro entre o povo. Os mais novos choraram de alegria porque levantaram o templo do Senhor, e os mais velhos choraram de tristeza porque viram a glória do templo de Salomão e viram que esse templo de Zorobabel não se comparava ao templo de Salomão. Mas aí vem o profeta e diz: não chorem, porque a glória deste pequeno templo será maior que o grande templo de Salomão. Talvez aquilo que Deus reconstrói na tua vida não seja tão glorioso quanto foi no passado. Você fala assim: eu não tenho mais o carro que eu tinha, eu não tenho mais a casa que eu tinha, eu não tenho mais isso que eu tinha. O que eu tenho agora, pastor, é mais humilde. Deus está devolvendo, mas não se compara ao que eu tinha no passado. Mas a glória dele agora é maior. Depois dessa reconstrução, notem que primeiro Deus reconstrói o templo com Zorobabel, e depois vem Esdras, na segunda leva. Vocês lembram que eu falei para vocês? Em 20 anos, Nabucodonosor levou 3 levas. Daniel, Ezequiel, e destruiu e levou todo mundo. Vocês lembram? Agora Deus está dizendo: agora eu vou devolver o meu povo para a terra, e eu vou devolver eles também em 3 levas. Então, o inimigo através de Nabucodonosor levou em 3 levas, e Deus devolveu em 3 levas. A primeira veio Zorobabel, restaurou o templo. A segunda leva veio Esdras, aquele que dominava a lei, e ele restaurou o estudo da Torá, o ensinamento da palavra. E depois a terceira leva vem Neemias e restaura os muros. Olha só, antes da restauração dos muros, Deus restaura o templo e Deus restaura o ensino da palavra. Às vezes a gente quer sair correndo, restaurar os muros da nossa casa, os muros da nossa família, os muros da nossa finança, mas o nosso templo está caído e o nosso estudo da palavra está caído.
Deus primeiro restaura o templo, a adoração, a oração, o lugar de oração. Depois Ele restaura a palavra, o ensino da palavra. E por último, mas Ele também restaura os muros, a proteção do povo. E aí, chega um homem chamado Hanani. Hanani, ele era irmão de Neemias. O capítulo 7 vai dizer que ele era irmão de Neemias. Ele está lá em Jerusalém, ele foi com a primeira leva de Zorobabel. Ele volta agora para a Babilônia e ele encontra com o irmão dele lá no palácio. O irmão dele era copeiro do rei, Neemias. E Neemias pergunta para o irmão: e aí, como que está o povo de Jerusalém? Como que está a minha cidade, a cidade do meu Deus, a cidade santa? E ele fala: olha, as coisas lá não vão nada bem. Os muros, as muralhas estão caídas, as portas foram queimadas. Tem um templo. A lei é ensinada por Esdras, mas as muralhas estão caídas. O povo é humilhado e passa vergonha, é zombado pelos inimigos à sua volta. Porque uma cidade sem muralhas é um vilarejo. Uma cidade sem muralhas não tem status de cidade. E aí a Bíblia diz que as notícias, essas más notícias, elas caíram nos ouvidos de Neemias como se fosse a morte da mãe dele, a morte do pai dele, a morte de um filho, a morte de um bebê. A ponto dele ficar... Por que eu digo a morte de um bebê? Porque a Bíblia diz que Neemias chorou. E a palavra no hebraico chorou, que Neemias, usada para Neemias, é a mesma palavra usada quando Davi chorou que o filho dele morreu. O mesmo sentimento de luto que Davi teve pela perda de um filho, e Davi perdeu 3 filhos. Davi perdeu um filho com Betseba, Davi perdeu um filho para a guerra, Absalão, e Davi perdeu um outro filho que Absalão matou, Amnon. E a Bíblia diz que Davi chorou pelos filhos dele, e da mesma sentimento de luto e lágrimas pelos seus filhos, Neemias teve pela cidade. É a mesma lágrima que Jesus teve por Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, até quando? Quantas vezes eu quis reunir você debaixo das minhas asas, como uma galinha quer proteger os pintinhos, e você não quis. Tivemos uma triste notícia que o rapaz que foi espancado e jogado aqui na represa, quantas vezes ele veio participar de culto aqui e pedir cesta para nós, e nós damos cesta para eles, não foi uma, não foi duas, não foi 3, oramos por ele, e muitas das vezes convidamos, ele se identificou para nós como Luiz, mas não era o nome dele, e nós dizíamos: Luiz, fica para o culto. Hoje não, pastor, fica para o culto. Hoje não, depois do culto a gente leva uma cesta, leva você em casa. Hoje não. E olha o fim dele. É essa palavra que Jesus disse: quantas vezes eu quis te reunir, colocar você debaixo das minhas asas, e você não quis. Todas as vezes que nós viemos a uma casa do Senhor, na casa de Jesus, temos a chance de fazer as pazes com Ele, temos a chance de nos restaurarmos com Ele. Ele nos convida. Neemias chorou pelo povo de Deus que não queria. E ele disse: Senhor, eu confesso o meu pecado. A palavra que é usada aqui, confessar, vem da palavra homologar. É colocar no papel, homologar é quando você dá autenticidade para alguma coisa. E Neemias está dando autenticidade para os sentimentos, para o luto e para o pecado dele diante de Deus. Ele diz: Senhor, nós pecamos, nós, o povo de Israel, e eu pequei contra o Senhor. Hoje nós vivemos uma época em que os crentes, um se acha melhor do que o outro. Vivemos em uma época em que as pessoas vão para podcast, para a internet dizer: a igreja se perdeu,
a igreja está corrupta, a igreja isso, a igreja aquilo. Ninguém fala mais, nós nos perdemos. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da luz, nós precisamos da palavra, nós precisamos de pastores. Ninguém fala isso. As pessoas falam assim, a igreja precisa. Falta pessoas hoje que elas se colocam como pecadoras juntamente com a igreja. Se a igreja está pecando, você é pecador, porque você é a igreja. Não tem como, queridos, o teu corpo está doente e a tua mão não está doente. Ou se o teu corpo está doente, todo o seu corpo está doente. Tem como infectar o corpo, mas não infectar uma parte? Não tem como. Quando o corpo está doente, é o corpo, todos os membros. Então, quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro está doente, todos os membros estão doentes. Mas é por isso que nós não vemos muitos Neemias nos nossos dias. Porque são pessoas que olham mais para si do que para a igreja, do que para o corpo de Cristo. Ele chorou, lamentou e jejuou. Hoje eu estava prestando atenção nisso hoje. Quase não é falado sobre lamentação. Nós falamos sobre oração, falamos sobre jejum, mais sobre oração do que jejum. Mas quando se fala de jejum, a igreja até sabe o que é, conhece o jejum. Mas agora não se vê hoje falar sobre lamentar. Não se vê pregações ensinando a igreja a lamentar. Lamentar era uma prática comum no Antigo Testamento. Vocês vão ver os salmos de lamentação, são mais de 60 salmos. Tem um livro escrito por Jeremias, que é o livro de lamentações. É um momento da vida dos homens de Deus em que eles olhavam as coisas e eles ficavam profundamente entristecidos e perplexos com as coisas que estavam acontecendo. É mais ou menos quando Jesus chega no templo e ele vê os mercenários, os mercadores vendendo, ele ficou profundamente perplexo com aquilo. A ponto de ter uma ira santa e dizer, não façam da casa do meu pai uma casa de oração para todos os povos, um covil de ladrões. Hoje nós vemos pessoas que olham as coisas ruins e não se importam mais. Passam pelo caído, pelo abatido, assim como os fariseus, os sacerdotes passavam quando Jesus ensinou a parábola do bom samaritano. Não se importamos mais. E é fácil não se importar, queridos. Nessa semana, fui levar minha filha para a escola, antes de ontem, ou ontem, saindo da escola, passando na esquina, tinha duas meninas querendo brigar. Cerca de 12 a 14 anos no máximo. E uma querendo pegar a outra, porque a outra xingou ela de muitos palavrões. E eu falei, agora, fala na minha frente. E aí um monte de adolescente em volta, briga. A princípio passei. A hora que eu passei, veio assim, volta e para isso. Ah, meu Deus do céu. E eu fui andando e olhando para trás, e aquela briga, eu falei, não. E eu querendo ir para minha casa. Mas algo me incomodava, dizendo que não poderia permitir aquilo. Aí eu voltei, entrei no meio e falei, vamos parar com isso, não vai levar a lugar nenhum. Aí uma, o que foi, tio? Não vai levar o quê? Eu falei, não vai adiantar nada. Ah, ela falou. Eu falei, eu vi que ela falou. Você pediu desculpa? Eu pedi, mas ela não quer ouvir. Ela pediu desculpa, então vai para sua casa. Aí todo mundo em volta, né? Uns 20. Ah, o tiozinho acabou com a briga. Oh, o tiozinho não sei o quê. Falei, vai para sua casa. Então, o que nós queremos? Não é minha. Não, o problema não é meu, a briga não é minha. Às vezes olhamos um vizinho nosso e falava, não é problema meu. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Não nos importamos mais com injustiças. Neemias se importou principalmente com injustiças contra o povo de Deus. Quando nós deixamos de chorar por aquilo que Deus chora,
Quando deixamos de nos entristecer por aquilo que Deus se entristece, já não estamos mais na mesma sintonia que Deus. Deus está na sintonia das coisas espirituais e nós estamos na sintonia das coisas terrenas e humanas. Aí nos sintonizamos com Deus quando precisamos dEle, quando vamos pedir para Ele, para as coisas terrenas. Não pode ser assim. Neemias, ele adorou a Deus, buscou a Deus e creu nas promessas de Deus. Ele usou a palavra de Deus, disse: o Senhor prometeu, tu prometestes na tua palavra. Portanto, ele tinha plena certeza de que ele seria bem recebido e ele obteria a resposta da oração dele, porque estava de acordo com a palavra de Deus. Se aquilo que você está pedindo é em favor do reino dele, em favor da igreja dele, e ele disse que ele daria a vida dele, o sangue dele, a palavra dele, para que se cumprisse, e você está junto com ele, no caminho dele, é só correr para o abraço. Use a palavra dele e fala: Senhor, tu disse, você disse que faria, Senhor. Faz nos meus dias, faz na minha vida, faz na minha casa, faz na minha família, conforme o Senhor prometeu, para a glória do teu nome. Falta hoje talvez crer na palavra e falta ousadia para nós. Estava ouvindo um pastor trazendo uma mensagem essa semana, e ele dizia que ele era jovem, ele tinha cerca de uns 20 anos, e ele estava visitando um pastor que era mais velho, cerca de 80 anos, e era um pastor bem ousado, e usado por Deus em curas, e ele disse que ele levou esse pastor para almoçar num hotel, isso no ano de 1916, por essa época. E ele falou que essa época os hotéis é que tinham os restaurantes mais caros, mais bonitos. Ele disse que querendo, agradar esse pastor mais velho, levou esse homem para esse hotel. E aí o pastor disse que entrou, um inglês, e começou a olhar no prato das pessoas, olhar. Aí o pastor pegou um copo, tinha mais de 150 pessoas no restaurante do hotel. Bateu no copo, pim, 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 pim. Todo mundo parou de almoçar, olhou para o pastor. Aí o pastor falou assim: eu notei que ninguém aqui deu graças pelo alimento. Então eu vou orar agora por todos vocês e dar graças pelo alimento de vocês. Aí que ele fez uma oração alta, pedindo para que Deus abençoasse todos ali, e aquele alimento fortalecesse todos ali para fazer a obra de Deus. E depois que deu graça, falou: agora vocês podem comer. E diz que depois, quando eles saíram dali, aquele pastor conduziu 2 famílias a aceitar Cristo. Falta hoje nós termos essa ousadia. O que vão pensar de nós? Está cheio de gente maluca por Cristo aí, tá? Fazendo besteira. Mas aí nós usamos esses que fazem besteira para não fazer aquilo que deve ser feito, que precisa de ousadia. Precisamos do Espírito Santo. E Neemias fez isso. Neemias chegou para o rei, pediu baixa na carteira. Falou: por favor, preciso voltar. O que será que pagava mais? Ser copeiro? Ou ir lá para uma cidade que não tinha nada, que estava tudo caído, para restaurar? Queridos, não preciso nem falar para vocês. Neemias, ele tinha uma posição de destaque. Ele deveria falar no mínimo 4 idiomas. Ele estava ao lado do rei nos banquetes. Os banquetes do rei era onde estavam as pessoas mais importantes convidadas pelo rei. E Neemias ficava do lado do rei porque ele tomava a bebida do rei antes do rei, porque se tivesse envenenada. Então Neemias, a aparência de Neemias era a aparência. O rei não ia deixar um copeiro ser chechelento. Portanto, Neemias, a característica, quando você estuda a história e a cultura, os copeiros eram homens ricos, tinham terras, tinham acesso ao rei. Portanto, Neemias era uma pessoa muito importante.
E ele deixa tudo isso e vai para Jerusalém. Quantos de nós, quando o Senhor Jesus vem, nos chama, você está disposto a deixar os seus sonhos por mim? Você está disposto a deixar aquilo que mais te importa por mim? Ou você está preso à tua Babilônia? Você está preso ao teu cargo, ao teu serviço? Que como Neemias... Não. Como Neemias, vamos orar. Olhar as injustiças contra a igreja, contra o povo de Deus, e vamos sentir dentro de nós que o Senhor venha avivar o nosso espírito, não deixar que venhamos morrer por dentro. E venhamos buscar, Senhor, se eu não puder ir, põe dinheiro no meu bolso para que eu oferte por aquele que vá. Dá-me disposição para orar por aqueles que vão. Dizem por aí que missões se fazem com os pés que vão, com as mãos que ofertam e com os joelhos que se dobram. Todos nós podemos ir, ofertar e orar. E restaurar o povo de Deus aonde precisa de nós. Amém? Coloque a mão no coração. Senhor, que a tua palavra, que foi ministrada e serve como exemplo para nós, conduza a tua igreja, conduza o teu povo a sair do marasmo, a sair, Senhor, daquele ambiente confortável da Babilônia, Senhor. E o Senhor nos conduza, Senhor, ao teu reino, a restaurar o teu povo, a tua casa, a tua igreja. Faz um milagre, Senhor, na nossa vida, como Neemias, provê cada ripa, cada madeira, cada cavalo, cada trabalhador. Assim também, cada prego que seja necessário, a tua igreja, a tua obra, o teu povo, seja provido pelo Senhor. Senhor, eu quero orar pela semana do teu povo. Leva-os em paz, os guarde, os prospere, os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Paz do Senhor.